Então, amados irmãos e irmãs, estamos vivendo já o 32º domingo do tempo comum e estamos a 15 dias do final do ano litúrgico, que é encerrado daqui a 15 dias com a solenidade de Cristo Rei. E aí já entramos no ano de 2021. O ano litúrgico termina antes do ano civil, né? Então, já a partir de hoje, a liturgia toma um tom de vigilância e de espera, que faz parte do tempo do Advento, o tempo de espera, de preparação para o Natal, que daqui a 15 dias irá iniciar, né? Então, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus quer que a gente entenda, ele tem interesse em que nós entendamos o que é o reino de Deus. E ele sabe que a cabeça humana é pequena para entender uma coisa tão complexa e tão grande. Por isso que ele faz comparações. Quando a gente quer explicar uma coisa que está difícil do outro entender, geralmente a gente faz isso, a gente faz comparações, né? Funciona assim com as crianças, mas às vezes também com os adultos. A gente compara para ver se a pessoa consegue entender, né? Jesus faz isso durante toda a sua vida, usando de parábolas, e hoje conta essa história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram para uma festa de casamento, né? A festa de casamento, então, essa parábola se dá num contexto de festa, né? Outras vezes Jesus já compara o reino de Deus com a festa, né? E é interessante essa história de festa. Jesus fala muito de festa, né? As comparações com o reino de Deus sempre aparece algum sinal de festa, de alegria. E às vezes a gente quer seguir Jesus sem o espírito da festa, né? Sem o espírito da alegria. E queremos seguir um Jesus triste, muito triste. Às vezes a gente liga até religião à tristeza, né? Mas Jesus parece que vai na nossa contramão. Então, contou essa história hoje das 10 jovens que queriam participar dessa festa de casamento. E elas tinham lâmpadas de óleo. Essas lâmpadas de óleo serviam para iluminar, né? Como os candeeiros de antigamente, como o nosso estado aí do Amapá está passando essa crise, né? Estava olhando hoje, parece que até vela está faltando, né? Não tem nem vela. Então, é no escuro mesmo, né? Então, o candeeiro, o óleo, serve para iluminar. E faz a gente também lembrar daquela vela que a gente recebeu no batismo. Todos nós devemos iluminar. E interessante, a minha luz não é a sua luz. Tem um vínculo, porque é a mesma luz de Cristo, mas a luz de cada um é particular, recebida no batismo, né? A que eu recebi foi diferente da que você recebeu, e assim por diante, né? Todas são Cristo, mas quando elas chegam em nós, aí ela se mistura, a luz de Jesus quer iluminar a vida da gente e se misturar com a gente, particularmente, numa relação particular, né? Numa relação, poderíamos dizer, como os santos carmelitas, numa relação conjugal, como se entre nós e ele, houvesse um casamento, né? O casamento, então, é da igreja com o noivo, que é o Cristo. O casamento, então, é o meu casamento da minha alma com o amado.
o grande amado de Deus, que é o Cristo. Então, nós podemos comparar, dizer, fazer uma relação, que essas 10 jovens somos nós, a igreja. A igreja que Jesus convida para a festa, né? E nós devemos chegar lá com aquela velinha que a gente recebeu no batismo, a gente deve chegar lá com aquela velinha acesa, né? Certamente não é aquela que a gente recebeu lá no batismo, porque antes de sair da igreja a gente já apaga, né? É uma chama viva que deve estar dentro de cada um, quem é batizado. É um fogo, o fogo de Deus, a luz de Deus dentro, não mais fora, mas dentro, né? Então, olhando a parábola de hoje, 5 virgens, 5 moças eram previdentes, ou seja, se preocupavam com isso, se prepararam para isso. E as outras 5 não, né? E aí, a primeira leitura fala um pouco de como deve ser essa nossa preparação. Como deve ser essa preparação para se encontrar com o Cristo? A primeira leitura então diz que não deve ser num dia que a gente se prepara, deve ser a vida toda. A gente deve procurar a sabedoria de Deus a vida inteira, porque a sabedoria de Deus não só serve para nos levar para o céu. A sabedoria de Deus serve para a gente viver aqui já, usando dessa sabedoria no convívio uns com os outros. Então é uma busca diária, é uma sede de ter essa sabedoria, de uma sede de Deus, como diz o Salmo de hoje, né? A minha alma tem sede de vós. Então, isso não deve acontecer num instante, numa hora, num momento. Isso deve ser uma busca constante. Em outros evangelhos em outras liturgias nós já identificamos o conceito de santidade. Se a gente puder entender o que é uma pessoa santa, é quem não peca, está longe disso. Todos os santos foram grandes pecadores. O melhor conceito de santidade está na própria palavra. É aqueles que nunca deixam de buscar a Deus, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mesmo pecando, nunca deixam de buscar a Deus. Nunca desistem de buscar a Deus. A Deus e tudo que Deus simboliza na vida da gente, né? Então, a gente poderia dizer que na vida também é parecido, é muito parecido com esse evangelho. Imaginemos, por exemplo, o tamanho do nosso querer. Dependendo do tamanho do querer, nós podemos muitas coisas. Às vezes até o que a gente imagina que não pode, mas depende às vezes do tamanho do querer. Não quero dizer aqui que a gente pode tudo, porque a gente deseja tudo. Mas dependendo do tamanho do nosso querer, nós conseguimos as coisas. Uma vez encontrei uma pessoa, e a pessoa a gente conversando, eu tocava o violão, e a pessoa dizia: eu tenho tanta vontade de aprender violão. E eu dizia: e por que não começou ainda? Disse: não, eu comprei um violão e comecei a mexer no violão. Quando foi com 15 dias, meus dedos começaram a doer, e eu desisti. Não aprendeu, né? O querer foi pequeno, né? Talvez o querer tenha sido pequeno, né? Às vezes também é alguém que deseja muito passar num concurso, mas não se esforça para estudar, não se prepara, mas passa pela cabeça que poderá passar sem se preparar. Como essas jovens aqui, que não levaram óleo,
talvez passasse pela cabeça: se der certo, tá bom. Se não deu, o tamanho do nosso querer. Imagino que às vezes Deus fica confuso com a gente, porque a gente quer muita coisa, mas os quereres são muito pequenos, muito fracos. A gente quer uma coisa de manhã, de tarde a gente já quer outra, não quer mais aquela não. Essas jovens que não se prepararam, parece que elas também simbolizam cada um de nós, né? Quando os quereres da gente são fracos, são pequenos. Essas outras 5 também somos nós. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente se prepara. E elas trouxeram o óleo delas de casa. Quando a gente pensa em óleo hoje, a gente pensa logo no supermercado, né? Ou então no posto de gasolina, né? Para acender a lamparina, o lampião, o gás, o querosene, o óleo de soja, né? Antigamente não era assim. O óleo era produzido em casa. Cada pessoa, cada família produzia o seu óleo com muito esforço e levava tempo para isso. Então, muito provavelmente, o querer dessas 5 jovens foi grande. Não foi um querer de um dia, de uma semana, talvez tenha sido de meses ou mais. Levaram o óleo de casa, as outras não levaram óleo, né? Muitas vezes a gente pensa muita coisa boa e bonita para nós e para os outros, mas infelizmente o nosso querer, a gente desiste logo. A primeira dificuldade, a gente já está desistindo. E a gente, escutando o Evangelho aqui, essa história, a gente está falando que essas 10 jovens somos a igreja, o noivo é Jesus, num contexto de religião. Mas a gente pode dizer que Deus se revela na vida. E toda vez que a gente desiste dessas coisas boas, a gente também está desistindo de Deus, porque é a própria vida, né? Às vezes, por exemplo, a mulher grávida que engravidou, mas é como se não tivesse engravidado, né? Continua fazendo coisas que talvez sejam prejudiciais para a sua própria saúde e para a do bebê. Alguém que olha para essa mulher diz: essas 5 jovens de hoje não está querendo esse menino, não está querendo não está se preparando, não está se cuidando, né? Do mesmo jeito também a gente pode dizer o contrário. Alguém que é alcoólatra e sempre diz: eu vou deixar, mas nunca se prepara para isso, não pede ajuda a ninguém e sempre vai deixar, mas nunca deixa. A gente poderia dizer de tantos vícios que a gente tem também. Então, muitas coisas na vida da gente exigem uma preparação. Se a gente não se preparar, não acontece. As coisas do dia a dia exigem uma preparação, né? Às vezes o que você vai fazer domingo que vem, você já está preparando hoje, já está pensando como é que vai ser, como é que vai fazer, né? Então parece que o caminho da santidade, o encontro com Deus, parece que vai depender também desse nosso querer, dessa nossa vontade, né? E a própria vontade de viver, a própria vontade de investir na vida, de arriscar nas coisas boas da vida. Amados irmãos e irmãs, nós somos todos os dias desafiados a esperar o Cristo, que vem todo dia, que aparece a nós todo dia e que vem disfarçado. Se a gente não espera, a gente nunca encontra. Se a gente nunca busca, a gente nunca vai ver. Se a gente não tem sede dele, sede da vida, sede das coisas boas,
sede de renovar o mundo vai ficando sempre velho, sempre velho. É preciso então que a gente peça o Espírito Santo para nos dar essa coragem de esperar sempre o Senhor. Se a gente tiver a fé, a perseverança de esperar Ele, nós certamente teremos mais forças de sermos luz para os outros, para o mundo. Se a gente não espera mais, talvez a nossa luz se apague e a gente se acostume com a escuridão, a gente seja treva, né? Que o Espírito Santo nos ajude então nesse caminho, nos dando força e perseverança com as coisas de Deus, com as coisas boas da vida.